Amigas e amigos, internautas, seguidores, o tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que só o tempo dirá quanto tempo o tempo tem. Vamos a mais um programa Três Dedos e Prosas deste sábado, 18. Nossas lives agora todos os dias, cardápio diário de notícias comentadas, como quase não se vê no dia a dia, do jornalismo local, nacional e internacional. Se gostar, deu positivo, diga gostei, curta, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva, acesse o sininho para novas lives. Vamos à primeira de hoje, das Três Prosas. 5 municípios da Bahia iniciaram 2025 em estado de calamidade financeira, enfrentando graves dificuldades econômicas. Entre as cidades estão Brumado, Juazeiro, Lauro de Freitas, Curaçá e Bom Jesus da Lapa. A medida foi adotada pelos prefeitos recém-possados para lidar com dívidas milionárias e problemas administrativos herdados das gestões anteriores. Em Brumado, a calamidade foi decretada devido à ausência da Lei Orçamentária Anual, a LOA 2025, o que comprometeu o planejamento financeiro do município, inclusive. Já tratamos desse assunto aqui, fomos os primeiros. O prefeito Fabrício Abrantes, do Avante, destacou que a medida é essencial para reorganizar a administração pública e garantir a continuidade dos serviços essenciais. Juazeiro aparece como o município baiano mais endividado, com um débito estimado em 300 milhões. O decreto de calamidade financeira tem duração inicial de 30 dias lá e pode ser prorrogado. A prefeitura informou que a prioridade é equilibrar as contas e assegurar serviços básicos para a população. Lauro de Freitas enfrenta uma dívida total de 200 milhões, 750 milhões referentes a pendências de curto prazo e o restante relacionado a débitos previdenciários. Bom, o que acontece é o seguinte: a administração municipal, de Lauro de Freitas, anunciou cortes em despesas não essenciais e suspensão de pagamentos para tentar estabilizar as finanças. Mas aí o pessoal que são os funcionários públicos, os servidores municipais, estão em greve, fazendo greve porque não estão recebendo nem sequer o dinheiro de novembro, dezembro, nem os 10º aqui tem direito a essas coisas, lá em Lauro de Freitas. Já em Curaçá, no norte do estado, o decreto foi motivado por uma dívida acumulada de 2,7 milhões, enquanto Bom Jesus da Lapa não divulgou o valor total das suas dívidas, mas declarou calamidade financeira para preservar os serviços básicos. Situação problemática. Vamos à de número 2. O MDB sabe o seu tamanho e o seu espaço, segundo o MDBista e vice-governador Geraldo Júnior, ao ser questionado sobre o desejo do senador Jacques Wagner de compor uma majoritária puro-sangue petista na eleição de 2026, com ele, Wagner, e o governador Jerônimo Rodrigues buscando a reeleição, e também o ministro Rui Costa, o primeiro mandato como senador. O PSD seria convidado a indicar o vice do chefe do Palácio de Ondina. O nome para amenizar a insatisfação do também senador Ângelo Coronel seria o do seu filho, Ângelo Coronel Filho. O pai sairia candidato então à Câmara Federal. O MDB dos irmãos Vieira Lima, Lúcio e Gedel, ficaria então fora completamente da chave. A primeira decisão que o MDBismo tem que tomar para manter alguma esperança de indicar o vice é dizer que Geraldo Júnior não pretende mais integrar a majoritária. Ou então o candidato a prefeito de Salvador teve um fraco e decepcionante desempenho na sucessão soteropolitana, ano passado, 2024, ficando atrás de Clélia Rosa, postulante do PSOL ao cobiçado comando do Palácio Tomé de Souza, a Prefeitura de Salvador. Insistir no nome de Geraldo Júnior para ser novamente vice de Jerônimo só faz oxigenar
o desejo de Wagner de compor uma chapa puro sangue. O problema é que o MDB não tem um nome com viabilidade eleitoral para exatamente substituir Geraldo Júnior. A força do MDB está assentada no bom tempo que tem no horário político, mas no horário político hoje ninguém está assistindo mais. Em termos de prefeituras, aliás, né? O avante do empresário Ronaldo Carleiro, dirigente maior da sigla, supera a legenda dos irmãos Vieira Lima, que tem Lúcio como ainda presidente de honra. O MDB ficou na quinta colocação na sucessão de 2024, elegendo 32 prefeitos, atrás do PSD, Avante, PT e PP, respectivamente com 115, 60, 50 e 41. Aliás, que é 15 a 115, não sei como, que o PMDB era 15. Então, né? Bom, a situação do MDB na composição da majoritária é muito complicada. Vai terminar depois de uma imprescindível reflexão, aceitando outras compensações, por ter ficado fora da majoritária. Talvez um cargo de secretário. Enfrentar um governador e 2 ex-governadores. Olha só, enfrentar um governador e 2 ex-governadores, sendo um senador e o outro ministro da Casa Civil, é como dar murro em ponta de faca. Na política, saber recuar na hora certa é pura sabedoria. Vamos agora de número 3, a última. A piora na trajetória da dívida pública para os próximos anos acendeu alerta dentro da equipe econômica para a necessidade de tentar reverter expectativas negativas, embora as resistências políticas a medidas adicionais de revisão de gastos ou aumento de receitas sejam um obstáculo ao governo Lula. A equipe econômica já sabe que precisará buscar novas receitas, novos e ou mais criação de impostos para fechar o orçamento de 2025, um debate que enfrenta resistência no Legislativo e ficou ainda mais delicado após o estrago recente sobre taxação do PIX que o governo Lula sofreu. Em dezembro, o Tesouro Nacional projetou que a dívida bruta do Brasil pode atingir um pico de 83,1% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, em 2028, caso o Executivo falhe em aprovar novas medidas de arrecadação. Mas os números podem estar subestimados, já que consideram uma taxa de juros menor do que a atual, a que está em vigor. Nas expectativas de mercado, o endividamento ultrapassa 90% do PIB para 2029, sem horizonte de queda, ou seja, está crescente. Boa parte da deterioração nesse indicador é atribuída ao aperto na política monetária. Quase metade da dívida federal é atrelada à taxa básica de juros, a Selic, que já subiu aí 12,25% ao ano e tem mais 2 aumentos de 1 ponto percentual contratado para o início de 2025. Mas há também o reconhecimento que o governo precisa coordenar melhor as expectativas e minimizar ruídos em torno de suas medidas que estão sendo desastrosas. O próprio Banco Central já alertou em seus comunicados que a condução da política fiscal é um dos fatores na balança da decisão de juros e que a percepção dos agentes econômicos sobre o pacote de medidas afetou de forma relevante os preços dos ativos no mercado financeiro. O pacote foi considerado tímido, avaliação do qual o governo federal discorda. Além disso, o ministro da Fazenda, Haddad e sua equipe foram voto vencido na decisão que prevaleceu de amarrar ao pacote de gastos o anúncio da ampliação na isenção do IRPF, que é o Imposto de Renda de Pessoa Física, para R$5.000. Embora tenha sido considerado um trunfo pela ala política do governo, a medida ofuscou as propostas de contenção de despesas e amplificou as incertezas dos agentes econômicos quanto ao compromisso de Lula com o ajuste fiscal. O projeto ainda não foi formalmente enviado ao Legislativo, mas o anúncio foi o suficiente para o dólar romper a barreira de 6 e as taxas de juros baterem máximas históricas.
O risco hoje é o país alcançar um superávit, ainda que pequeno, e mesmo assim acumular uma dívida maior. Em um cenário mais extremo, o patamar de juros poderia alimentar o endividamento, mesmo diante de um esforço fiscal mais significativo. Então, a busca deslocada por novas receitas para este ano é justificada como necessária, porque as medidas aprovadas pelo Congresso para compensar as perdas com a desoneração da folha de salário não renderam o valor esperado. Bom, a frustração gera a necessidade de compensação sob pena de o governo precisar assegurar despesas por meio de contingenciamentos para cumprir o alvo definido. Do lado das despesas, a equipe econômica entende que o pacote aprovado no fim do ano passado, sobretudo a mudança na regra de valorização do salário mínimo, será de grande ajuda para evitar bloqueios significativos no orçamento para este ano de 2025, a exemplo do que ocorreu em 2024, quando 17,6 bilhões ficaram travados. Mas a mensagem tem sido a de que, se for necessário adotá-los, o objetivo maior é preservar o arcabouço. Mas essas dificuldades em relação a receitas e despesas do governo federal teriam o melhor caminho para uma solução de ajustes e resultados. Independente do diagnóstico e descontrole em determinada despesa, basta reduzir despesas do gasto público. Existe uma sobrecarga, gente, no orçamento e arrecadação no Brasil que se chama despesas com a dívida interna, onde somente, vocês terem uma ideia, existe uma sobrecarga no orçamento e arrecadação, as tais despesas internas, onde somente a manutenção deste orçamento é absurda. São os gastos com salários e benefícios, né, que mantêm a funcionalidade dos três poderes, que é executivo, legislativo e especialmente judiciário, mais os penduricalhos boninos, que é os bônus disso, daquilo outro, aleatoriamente, e uma espécie de serial killer de gastanças com o supérfluo, ou seja, o superluxo e manutenção desses próprios poderes, mais os milionários recursos dos fundos de partidos e campanhas eleitorais, enfim, necessidade extrema e de urgência de cortes que simplesmente o governo federal recusa em fazer. Na verdade, a mais crua de todas é que o criminoso problema do Brasil é justamente o governo e a sua luxúria lá no Distrito Federal. Por isso, mais Brasil e menos Brasília, lógico, né? Se gostaram, dê o like de joinha, de positivo. Se não são inscritos, inscrevam-se, curtam, comentem e compartilhem. Acesse o sininho para a notificação de novas lives. Um abraço.